Graça e paz, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs da Igreja Batista Ebenezer. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui gravando mais um vídeo. Estamos ainda em quarentena, estamos nesse momento em que nos encontramos em nossos lares, com os nossos familiares, fazendo leitura, tendo vida devocional, tendo oração, momentos de louvor, momentos que, pela graça de Deus, temos visto as mãos dele, as mãos do nosso Criador, conduzindo as nossas vidas para mais perto dele, estreitando o relacionamento uns com os outros, entre pais, mães, filhos, filhas, irmãos, vizinhos, né? Com restrições, lógico, a quantidade de pessoas, mas nós temos visto que esse relacionamento nosso com Deus está se estreitando durante esses últimos dias. Então devemos dar glórias a Deus e agradecer a Deus, porque mesmo diante de tanto caos, tanta confusão e temor que há nesses últimos dias, Ele tem conduzido as nossas vidas. Ele tem se preocupado conosco e tem nos conduzido de maneira a colocarmos a nossa vida devocional em dia, colocarmos a instrução dos nossos filhos em dia, colocarmos o culto doméstico em dia. Então que possamos perseverar tendo a confiança em Deus, de que Ele está conduzindo todas as coisas em todos os lugares do mundo, porque não há um pedaço de terra, não há um local nesse planeta em que Deus não seja soberano, em que Deus não esteja manifestando a sua graça, que a glória de Deus não seja refletida naquele local, naquele momento, naquele instante. Não há nenhum aspecto de nossa vida que fuja ao controle de nosso Criador, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, mais uma vez, quero aqui, por meio de um salmo, fazer com que, da mesma forma que eu fui edificado pela reflexão, pela leitura, que também os irmãos possam, dessa forma, receber essa edificação através da Escritura. O número do Salmo é 8, Salmo 8. Vamos fazer a leitura, acompanhe aí na Escritura. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Irmãos, da mesma forma, quando encontramos lá no Salmo 19, o salmista dizendo que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, nós percebemos aqui que o salmista também está contemplando a beleza, a grandeza da criação de Deus, da revelação de Deus através dos céus. Quando ele contempla as estrelas, a lua, o sol, e ele rende glórias a Deus por isso. Ele percebe a beleza, quão maravilhoso é, com a amplitude e de que forma nós nos rendemos à grandeza das coisas que Deus fez. E nós percebemos como somos pequenos, como muitas vezes podemos pensar que somos insignificantes diante de tantas coisas que Deus fez. E como essas coisas são tão belas, tão grandiosas, tão majestosas, nós podemos pensar, quem somos nós diante desse universo imenso criado por Deus? Só que nós precisamos entender uma coisa: nós fomos feitos um pouco menor do que Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Que diante de tudo que Ele criou, nós temos mais importância para Deus, porque somos feitos imagem e semelhança dele. E é isso que o salmista diz no versículo 5, quando se refere a esse homem. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar,
e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, nós contemplamos as maravilhas de Deus, contemplamos e percebemos a revelação da grandeza de Deus por meio das coisas que Ele criou, o universo, os céus, as estrelas, a lua, o sol, a amplitude, a expansão desse universo, e nós contemplamos isso porque somos feitos imagem e semelhança de Deus. Por isso nós conseguimos perceber e render glórias a Deus, porque Ele fez todas as coisas. Por outro lado, nós percebemos a grandeza das coisas que foram criadas e nós contemplamos isso e nos maravilhamos. Por outro lado, nós percebemos que nada passa aos olhos de Deus, até mesmo as menores das coisas, os menores seres que foram criados. Por isso nós podemos perceber lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 29, quando ele se refere aos pardais: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quer dizer que não há nem um pardal que caia dos céus no chão sem que seja do consentimento do nosso Senhor, do nosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Irmãos, aqui nós conseguimos perceber que Deus criou todas as coisas, desde as menores e mais insignificantes aos nossos olhos, até as maiores e com mais valor e poder aos nossos olhos. Nós podemos perceber que a providência de Deus está em todos os lugares, desde os pardais que caem no chão até as nossas próprias vidas. Por isso, nós podemos depositar as nossas forças, a nossa confiança no Senhor, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há, porque Ele não está passando despercebido. Não há nada que fuja ao seu alcance, não há nada que fuja ao seu olhar. Nós não estamos passando despercebidos aos olhos de Deus. As nossas orações e súplicas e clamor, hinos e cânticos de louvor não estão passando despercebidos aos olhos do Senhor. Tem chegado a Ele todo o nosso clamor e nossa oração. Se assim fazemos diante da Sua palavra, conforme a Sua vontade, de acordo com aquilo que Ele deixou para que nós